Olá a todas e todos, boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live do Ópera na Cidade. É, o conteúdo dessa live de hoje é justamente uma resposta aos comentários de vocês nas publicações, né, do Ópera na Cidade no Instagram, as mensagens que a gente tem recebido, né? Nessa temporada, ah, um dos destaques é justamente a participação de 10 mulheres instrumentistas que vão falar aí sobre o seu percurso na música, o seu início na música, apresentar os seus instrumentos e tal. E muitas pessoas têm questionado exatamente isso, assim, como que se forma em música, quais são as oportunidades de trabalho na música, né, para além da música popular, da música pop, do ser um artista pop, enfim, de tocar na rádio, aonde que se insere, né, esse profissional, né, da música. Então, nessa nova temporada do Ópera na Cidade, né, que é uma websérie em 10 episódios, vocês vão ver aí o relato dessas mulheres falando sobre como elas começaram na música. E é um começo, às vezes, incomum entre vários de nós, né? Muitos de nós, assim, tivemos contato com a música muito cedo, ou por uma família alguém da família que tocava instrumento, ou por exemplo, pessoas da família que gostam muito de música, escutavam muita música e isso gerou né, um interesse bastante cedo pela música, né, o meu caso de vários colegas. Outros começaram na igreja, né, o ambiente da igreja é bastante rico, né, por conta dos louvores, enfim, da prática de música da igreja. Várias pessoas começaram assim, cantando ou tocando na igreja. Então eu diria que o interesse inicial, geralmente, de uma pessoa pela música, por se profissionar na música, começa geralmente muito cedo, ou na infância, ou na adolescência ali, quando a pessoa realmente tem contato, né, com a manifestação da música, tanto por gravações ou por ter tido a oportunidade de assistir artistas ao vivo, enfim, vários de nós assim tivemos essa primeira impressão na infância e esse desejo de tocar um instrumento, né? E aí vocês vão reparar, por exemplo, nas entrevistas em que várias das mulheres convidadas, as instrumentistas, falam sobre algum episódio que chamou a atenção, né, daquela pessoa por um determinado instrumento e que dali uma paixão surgiu. Então todos os instrumentistas falam sobre essa paixão pelo seu instrumento, assim, um dado momento em que viu e que se encantou e se impactou, né, por aquele instrumento e desejou estudar. Falando de formação, né, de músicos no contexto de Brasília, do Distrito Federal. Em Brasília é muito forte tanto um movimento das igrejas, né, com a questão dos grupos de louvor, a questão de aulas de música dentro da igreja, né? Então é muito comum músicos que iniciam na igreja. Uma outra forma bastante comum de início na música em Brasília é através das escolas militares, né? A gente tem aqui em Brasília algumas instituições militares, né? Colégios militares, em que é muito forte a presença de bandas, né? Do tipo banda militar, com vários instrumentos de metal, trompetes, além das madeiras, né? Trombone, e no caso das madeiras, flauta, clarinete. Então esses músicos eles iniciam ali no contexto do colégio militar. E em Brasília também nós temos a sorte de termos a Escola de Música de Brasília, né? Que é uma instituição que acaba de, agora em 2024, né, completou 60 anos, ou seja, praticamente, né, quase a idade de Brasília, né? Brasília que completou 64 anos esse ano e tem uma escola de música, né, com 60 anos. E então essa escola é uma escola que é uma escola profissionalizante, em que nós entramos lá, enfim, desde crianças que entram na musicalização, mas também adolescentes e também adultos também que entram na escola por um processo que acontece semestralmente de entrada de alunos ou por sorteio, né, quando a pessoa não tem formação musical prévia, ela se inscreve no sorteio para uma vaga, ou então por provas, né? Então quem estudou na igreja, ou estudou, teve aulas particulares, ou estudou no colégio militar e já tem uma familiaridade, né, com o instrumento, ele aplica, né, todo semestre abre um edital, essa pessoa aplica para uma prova na Escola de Música de Brasília e aí, né, depois desse processo seletivo, que é formado basicamente, né, por
por tocar um instrumento, tocar uma peça no seu instrumento, ou uma prova de teoria musical, né, para ver o nível da pessoa sobre leitura de partitura, ou de percepção auditiva, ou de canto, né, de solfejo, né, conseguir cantar as notas ali apenas olhando a partitura e poder, né, cantar aquele perfil melódico que está ali na partitura, é uma das provas. Então é assim, você vai para a escola de música ou por um processo de sorteio, caso você não tenha tido formação musical prévia, ou se você já tem uma formação prévia, você passa por uma prova de entrada. Então muitos de nós ou entrou lá na infância ou na adolescência, ou mesmo na fase adulta, e aí você tem o curso básico, né, do instrumento que você escolheu, que dura em média 3 anos, seguido, né, e aí depois desses 3 anos que você se forma no básico daquele instrumento, você pode fazer uma prova para você ir para o curso técnico, que é o profissionalizante, que são mais 4 anos. Né? Então é uma média aí para se formar em música aí de 7 anos aí, entre os 3 anos do básico, mais os 4 anos do ensino técnico. Sendo que quem começa na infância ainda tem a musicalização, que é anterior ao básico, né? Em que, que a pessoa vai ter contato, né, na infância ali com tocar flauta doce, conhecer os diferentes instrumentos para poder optar. Por exemplo, no episódio número 2, né, que tá para sair aí do Ópera na Cidade, a nova temporada do Ópera na Cidade, vocês vão conhecer, por exemplo, o relato da Juliana Santos, fagotista, que teve justamente essa trajetória, né, em Brasília. Ela entrou na infância na Escola de Música de Brasília, fez musicalização, e foi na musicalização que teve um dado momento em que professores de diferentes instrumentos vieram para as crianças apresentar os seus instrumentos. E foi nessa oportunidade que ela viu uma professora e que ela se encantou por essa professora, ela quis ser como essa professora, e essa professora tocava fagote, e nasceu aí esse interesse, essa paixão da Juliana pelo fagote. E ela escolheu o fagote, né? Ela já tinha experimentado outros instrumentos, mas ela escolheu o fagote, e aí fez o básico na escola de música, fez o técnico, né? Seguiu aí esse percurso. A escola de música, ela tem muitos alunos, muitos professores, então acaba que é bastante central, assim, a pessoa que quer se profissionalizar em música é um caminho possível e é um dos mais praticados, ir para a Escola de Música de Brasília. Mas também nós temos professores particulares, nós temos outras escolas particulares, BSB Musical, Escala Musical, enfim, diferentes escolas particulares que também estão formando músicos também, e dessas escolas também GTR, muitos guitarristas foram formados lá, muitos músicos de rock, de jazz. Lembrando que na escola de música também você tem tanto instrumentos ditos eruditos ou de música de concerto, música clássica, né? Quanto instrumentos populares. Então, por exemplo, no caso do piano, você tem tanto o piano popular, né, voltado para a música popular brasileira, para o jazz, para o samba, para a bossa nova, como você também tem o piano erudito, que é voltado realmente para uma escola mais clássica, né? Tocando ali, começando a tocar, enfim, peça barroca, as peças mais fáceis de Bach, passando por Bartók, e aí tem uma gradação, uma evolução técnica no instrumento, até você tocar, enfim, sonatas de Mozart, tocar peças brasileiras, sonatas de Beethoven, e assim por diante. Após esse processo de ter estudado na escola de música, ter feito básico, técnico, ou estudado particular com professores na cidade, ou em escolas particulares da cidade, é muito comum que nesse percurso de profissionalização os músicos apliquem para a Universidade de Brasília, para o Departamento de Música da Universidade de Brasília também, que é um departamento bastante antigo também na cidade, também já da década de 60, já com a fundação da universidade, já tem esse interesse, né? O fundador da universidade, Darcy Ribeiro, convida Cláudio Santoro, o maestro Cláudio Santoro, que foi um importante regente de orquestra, que fundou a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional em Brasília, e que fundou também o Departamento de Música da Universidade de Brasília. E aí lá, a pessoa que vai entrar na universidade, no departamento de música, ela escolhe por duas opções. Ou para a licenciatura, né, que tem o intuito de formar professores de música, ou para o caminho do bacharelado em música. E aí, a licenciatura é para formação, e o bacharelado você escolhe para
um tipo de bacharelado, ou de instrumento, então bacharelado em violino, bacharelado em flauta, bacharelado em oboé, ou bacharelado em composição musical, ou bacharelado em regência, né, voltado para regência coral, regência de orquestra. Você faz essa opção, né, no momento de entrar na universidade. E aí os músicos eles têm que aplicar para duas provas, né? Primeiro o vestibular, o Enem, que é a maneira de acessar, né, a universidade pública, né, a Universidade Federal no Brasil. E, além disso, você tem que fazer uma prova de uma HE, né? Chama HE, habilidade específica. Uma prova de habilidade específica, né? Ou seja, já presume-se que quando você vai entrar no curso superior de música, que você já tenha uma formação prévia. Então você é passado também por uma prova executando o seu instrumento, tocando peças, né, que são cobradas no edital, já dizendo que tipo de peça você tem que tocar. Você faz prova de solfejo, você faz prova de percepção musical, de teoria musical, de leitura de partitura. E a partir, né, uma vez aprovada na habilidade específica e no vestibular ou no Enem, né, no processo seletivo que todos os cursos têm que fazer, você entra no departamento de música. E aí, o bacharelado em instrumentos e a licenciatura tem uma média de 4 anos, 4 anos e meio, né? Tem alunos que ficam mais tempo, é um curso denso, é um curso, né, que exige, enfim, bastante dedicação. E também tem o bacharelado em composição e regência, que é 6 anos. Cada um dos cursos é de 6 anos. É um curso mais longo e que te dá uma bagagem musical maior em história da música, em contraponto, em harmonia, em análise musical, em acústica, né? Voltado já para uma disciplina mais física, que lida com matemática, com física. E aí, uma vez com esse diploma, geralmente os alunos com a licenciatura eles vão se inserir tanto no ensino básico, no ensino fundamental, eles vão ser professores em escola de ensino fundamental, ensino médio, né? Após a regulação enfim, a gente tem uma nova lei, né? Agora dos últimos anos que exige a realização de aulas de música, né? No ensino básico, no ensino médio. Então esses profissionais formados em licenciatura eles vão ser agregados aí, né, na fundação de educação, né, na secretaria de educação, ou vão trabalhar também em escolas particulares de ensino fundamental, de ensino médio, né? E no caso do bacharelado, a pessoa com a formação em instrumento ou composição regência, ela vai atuar realmente como compositor, como regente de coros de empresa, ou coros de igreja, ou coros profissionais mesmo, né? No caso de Brasília, a gente tem um coro profissional que é o Madrigal de Brasília, por exemplo, que é ligado à Escola de Música de Brasília. Composição, você pode trabalhar com tanto composição de música de concerto, como para trilhas de cinema, para trilhas de teatro, para dança, para balé. E é bastante comum também que depois de feita a licenciatura ou bacharelado em música, que alguns vão escolher por uma especialização, né, lato sensu se diz, e aí vai ter especialização em educação musical, uma especialização em musicoterapia, que é uma nova, né, uma área que tem cada vez mais tido pessoas interessadas, como a pessoa pode ir para uma pós-graduação stricto sensu, né, para fazer um mestrado e depois um doutorado. E aí, no caso, aqui em Brasília, nós temos o mestrado e o doutorado agora, né, a partir de 2024, é a primeira turma de doutorado no Departamento de Música da Universidade de Brasília, né? Então, o que a gente pode ver é que Brasília realmente oferece aí um ambiente bastante, eu diria, bastante rico de formação musical, desde a formação básica, com escolas particulares, escola pública, no caso da Escola de Música de Brasília, desde a musicalização, passando pela formação básica, pela formação técnica, tendo o curso superior, né, graduação em música, tendo o mestrado, né, o programa de pós-graduação da Universidade de Brasília, e agora o doutorado também em música, né, a primeira turma de 2024 agora do doutorado em música da Universidade de Brasília. Então, Brasília realmente oferece aí, né, uma oportunidade de profissionalização da música, desde a formação básica, enfim, até o mais alto nível aí da formação superior com o doutorado, né? A Brasília também, vale destacar também que acontece, enfim, há mais de 40 anos, o CIVEBRA, o Curso Internacional de Verão de Brasília, que acontece na Escola de Música de Brasília, geralmente no mês de janeiro ou mês de fevereiro, que traz, enfim,
professores do Brasil e do mundo, professores de canto, de instrumentos, enfim, de matérias teóricas, e que recebem inscrições gratuitas, né, para participar desse festival, que dura em média em 2 semanas a cada ano, né? O Festival de Verão de Brasília dura 2 semanas, com essa formação também extra, em que a gente tem contato realmente com grandes músicos, é um movimento que, uma coisa que realmente movimenta a cidade. Então é isso em relação à formação de músicos, né? De instrumentistas, de cantores, de compositores regentes em Brasília. Sobre a profissionalização, os músicos em Brasília ou vão para para educação, né, quem fez licenciatura, ou mesmo os bacharéis, né, eles dão aula particular, ou eles fazem uma complementação pedagógica e também vão dar aula em escola, seja na Secretaria de Cultura, na escola pública ou na escola particular. Então a educação é um ambiente de trabalho para o músico formado, né, em Brasília, no Distrito Federal. Mas também outros músicos vão trabalhar na noite, vão tocar em restaurante, outros músicos vão tocar em casamento. Outra coisa é que em Brasília a gente tem a Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira, que tem concursos. Então algumas pessoas vão tocar na Força Aérea Brasileira, na orquestra. Nós também temos bandas militares, a banda da Polícia Militar, que também tem concurso. Então outros vão tocar na Polícia Militar, outros vão tocar no Exército, né? Por exemplo, no próprio Ópera na Cidade, a gente tem duas musicistas que marcham, né? Tocam marchando, tocam no Exército, que é o caso da Tainá Nóbrega, trompetista, da Liliane Santos, que é trombonista, toca o trombone. Então vão tocar também em bandas militares, na Guarda Presidencial, por exemplo. Outros músicos, aí nós temos também a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, Cláudio Santoro. O último concurso foi em 2014, com a entrada dos músicos em 2016, e há previsão de concurso para a orquestra em 2024 e 2025, pode acontecer um concurso. Então é uma outra oportunidade de trabalho, vários músicos formados na cidade, mas também fora de Brasília, fora do Brasil, ou músicos estrangeiros inclusive, compõem lá, né, as fileiras da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional. Também um ambiente, uma oportunidade de trabalho também possível para o músico formado em Brasília, no Brasil, enfim, e fora do país também. Então eu diria que são esses os contextos. Outros músicos fundam suas escolas, outros músicos trabalham com teatro e compõem música para teatro ou tocam com teatro. Outros músicos têm empresas de casamento ou tocam para empresas de casamento, que é um filão também, um métier também do trabalho do músico, que é tocar em eventos sociais, né? Festas de 15 anos, festas de casamento, festas de formatura também é um ambiente de trabalho. A outra coisa é que a Secretaria de Cultura, ela lança, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, anualmente uma média de 2 editais do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do DF, do Distrito Federal. E aí os artistas da cidade, não só da música, mas como do teatro, enfim, de todas as manifestações artísticas, né, que estão ali nos editais da secretaria, você submete projetos e, caso aprovado, também é uma oportunidade de trabalho também, que é você participar de editais públicos e, com esses recursos públicos, você produzir os seus projetos. Inclusive o Ópera na Cidade é um projeto, né, financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura, um projeto que venceu aí, né, a concorrência de um edital, foi aprovado, recebe recursos públicos e cria aí dezenas de oportunidades de trabalho, né? Desde eu que trabalho aqui na direção artística, mas também 10 mulheres instrumentistas que estão sendo convidadas, mais a pessoa que filma, a pessoa que edita o vídeo, a pessoa que grava, a pessoa que mixa o áudio, a designer gráfico que faz a identidade visual, a pessoa que gere as mídias sociais. Então, enfim, os editais públicos também são coisas bem importantes, né? Isso no contexto do Distrito Federal, porque no contexto federal, né, nós temos do Ministério da Cultura a Lei Rouanet, né, que também é um edital público em que você participa e, uma vez aprovado, você recebe verba pública para executar projetos de cultura, né, de música, por exemplo, que são direito constitucional, né, nós sabemos. Então é basicamente esse o ambiente de trabalho.
valendo dizer também que, para além da formação em Brasília, vários músicos que começaram aqui ou fizeram escola de música ou graduação em Brasília também complementam sua formação com cursos de curta duração no exterior, ou mesmo vão estudar muitos anos em outros estados brasileiros, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais. No caso da Juliana Santos, que aparece no segundo episódio dessa nova temporada, ela passou na academia, né, da Filarmônica de Minas Gerais e está lá há 3 anos tocando com essa importante orquestra. Outros músicos vão para a academia da OSESP, né, da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, como outros músicos vão fazer graduação, ou mestrado, ou doutorado no exterior, né, nos Estados Unidos, na Europa, enfim, em países aí que oferecem oportunidades de formação. Vários desses músicos que emigram, né? Ou eles retornam depois de formados e vêm aqui, né, compor, né, o cenário aqui do Distrito Federal, ou mesmo não retornam, né, e criam carreiras no exterior. Então tem vários artistas, né, que vão, enfim, estudar no exterior e acabam compondo companhias de ópera, compondo ali o efetivo de orquestras fora do país, né, viram professores de universidades, importantes escolas de música do exterior, da Alemanha, da França e assim por diante. Então é um ambiente bastante dinâmico, eu diria que é um ambiente bastante frutífero, o ambiente de Brasília, tanto para quem fica e produz na cidade, como para quem sai e sai com uma formação, né, sólida, ao ponto de poder competir, né, num ambiente internacional, em países do exterior, enfim, ou outros estados brasileiros. Então é isso, pessoal. Essa live foi para trazer um pouco aí, explicar um pouco como que é o ambiente musical, né, de Brasília, do Distrito Federal, e as potencialidades do que nós produzimos aqui na capital federal. Tá certo? Escrevam para nós estamos à disposição pelo e-mail do Ópera na Cidade, pelo perfil, pelo direct, né, o perfil do Ópera da Cidade no Instagram, e fiquem ligados aí nessa nova temporada do Ópera na Cidade, com um conteúdo realmente assim bem interessante para você que se interessa por música de concerto e por ópera. Então é isso, queridos e queridas, até a próxima. Um abraço.